Glória a Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos os seus irmãos. É uma bênção estar aqui e um dia especial para mim, que o meu caçula está aqui hoje nos visitando. Estou muito feliz. Amém, amados. Vamos abrir a palavra de Deus, convido os amados a fazer isso, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 15. Mateus capítulo 12, a partir do verso 15. Será o texto que nós vamos ler para a nossa meditação desta manhã. Diz assim as Sagradas Escrituras: Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos, e os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Eis aqui o meu povo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nenhum homem ouvirá sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória, e no seu nome os gentios confiarão. Só até aí? Amém? Vamos orar? Querido Deus, aqui está a tua palavra, escrita pelo teu Santo Espírito, e Pai amado, e eu aqui sou apenas um mensageiro, um canal, um instrumento. Portanto, meu Deus, fala ao teu povo da forma como o Senhor desejar. Não permita, meu Senhor, que eu te atrapalhe naquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã. Portanto, ó Deus, pedimos a tua bênção, pedimos a tua unção e pedimos que o Senhor ministre a cada coração aqui em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. O título da mensagem de hoje é: Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão, meus irmãos? Por que estamos aqui nesse planeta? Né? Para que nós viemos? E é interessante nós pensarmos nisso, porque o fato é que cada um de nós tem uma missão dada por Deus, uma missão para cumprir aqui. A nossa missão, para quem ainda não entende ao direito o que é uma missão. O que é uma missão? A nossa missão é o propósito central da nossa vida, é a razão da nossa existência e é o que dá sentido e direção às nossas escolhas. Uma pessoa que ainda não sabe qual é a sua missão, dificilmente ela vai fazer as escolhas certas. Podemos entender a nossa missão de várias maneiras, seja nos papéis que assumimos, cada um de nós aqui assume um papel neste mundo, seja nos nossos relacionamentos, ou em tudo mais que o eterno nos permitir viver. Muitos de nós se ufanam de uma agenda cheia, repleta. Tem gente que se orgulha disso. Ai, meu dia tinha que ter 48 horas para eu dar conta, né? Como se isso significasse o quanto somos importantes para esse mundo. Tem gente que faz esse tipo de analogia. Eu sou muito importante porque a minha agenda está lotada. Mas Deus faz algo interessante com os seus filhos, com cada um de nós aqui, tá? Porque Ele nos manda ir muito além disso. A nossa mente, a nossa cosmovisão, ela tem que transcender a esse tipo de pensamento, ou a qualquer outro pensamento semelhante, né? Que a nossa consciência, meus irmãos, tem que carregar um fato, que nós não valemos pelo muito que fazemos, mas pela forma como traduzimos aquilo que fazemos. Não é a quantidade de coisas que fazemos, ou na relevância dos nossos serviços, mas é como nós traduzimos o que fazemos. Exemplo, aconteceu um negócio muito interessante hoje aqui. Hermélio estava varrendo a calçada. Hermélio pegou a vassoura
não falou com ninguém, pegou a pá, foi lá para fora, varrer a calçada, varrer a igreja. Passou uma vizinha e derreteu-se em elogios para ele, dizendo que, puxa vida, como vocês cuidam da aparência do lugar, aqui ninguém cuida, isso aqui está um relaxo só, uma bagunça, mas vocês... Numa ação do Hermélio, ele traduziu algo que tocou a vizinha com seu esposo e o cachorrinho que estava passando ali também no local. Percebem? É a forma como nós traduzimos as nossas ações. Isso é o que vale, irmãos. É isso que importa, é isso que causa alterações, é isso que transforma. A essência do nosso chamado é um só, queridos. Se você for pensar qual é a minha verdadeira missão, a missão é essa aqui: Deus nos criou para amar. Ou traduzimos o amor de Deus em nós e através de nós, ou não passaremos de um bronze que soa ou um símbolo que retine. 1 Coríntios 13:1. Um barulho, sabe? Um barulho não comunica nada. Um som seco num sino não comunica nada. Não tem melodia, não tem harmonia, não comunica. E quando o apóstolo Paulo usa esse termo, quando ele compara aqueles que não traduzem esse amor de Deus, é como se fosse um barulho, fazem apenas barulho. E eu pensei muito sobre isso, porque tem muita gente fazendo barulho. Muita gente fazendo barulho. E não é isso que Deus planejou para nós. Como comunidade, como servos de Deus, como filhos dele, nós temos que traduzir o seu amor em nós e através de nós. Foi o que aconteceu hoje aqui com o Hermélio. Por que o Hermélio foi lá para a calçada varrer? Ele é obrigado a fazer isso. Tem carteira assinada para fazer isso. Ele fez isso porque ele ama a obra de Deus. E ele traduziu esse amor, varrendo a calçada, e a vizinha percebeu. Uma pessoa que não teme a Deus. Percebem? Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto, né? Que nós precisamos entender. Tiago também fala disso. Nós já falamos sobre isso aqui. Tiago, capítulo 2, versos 15 e 16. Ele diz assim: se uma irmã ou irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o seu proveito? Tiago está perguntando. Eu me lembro uma vez fazendo o evangelismo lá na Praça Sans Pena, e tinha uma multidão, naquela época que as pessoas paravam para te ouvir, e tinha uma multidão lá, e eu estava pregando, e estava bem em frente ao Bob's, e aí se aproximaram pessoas de rua também, e um dos líderes que estavam ali, logo no encerramento, ele disse assim: vai na paz do Senhor, né? Que Deus te abençoe. E não foi feito nada em relação àquelas pessoas que tinham necessidades, tinham carências. E isso me incomodou muito naquele dia. Me incomodou bastante. Tá? Porque agir dessa maneira, o que nós estamos traduzindo? De que forma nós estamos expressando o amor de Deus para as pessoas? Você pode ser um médico, você pode ser um policial, você pode ser qualquer coisa. Mas como é que você traduz o que você faz, tá? E de que forma você traduz esse amor? Porque a minha missão é amar. É o que Deus falou para mim. E eu acho interessante que na nossa pregação, né, diária, a gente sempre fala: mas precisamos amar, e falamos sobre o amor, e explanamos sobre o amor. Mas como é que nós traduzimos esse amor? De que forma nós fazemos isso acontecer? E aí você tem duas pontas numa mesma corda. A primeira ponta é essa aqui, tá? Da omissão. Você se omitir,
tá? Da responsabilidade que você tem como cristão, de poder traduzir esse sentimento. E aqui nós vemos aqui um exemplo muito interessante, porque vemos aqueles que omitem, né? Aqueles que acham que pode, fazendo muitas coisas ou fazendo coisas para Deus, entre aspas, né? Produzindo com seu próprio esforço dentro da casa de Deus, na obra de Deus, não importa. Ele acha que está fazendo alguma coisa e não é isso que a palavra de Deus nos manda. Não é essa orientação que recebemos das Escrituras. Porque não é o que você faz ou a quantidade de serviço que você faz. Não importa se o fulano de tal está na igreja todo dia fazendo coisas, ou está na rua, ou está evangelizando. Como é que ele está traduzindo isso? Como é que aquela pessoa do outro lado está recebendo isso? Esse que é o ponto, irmãos. Uma das pontas dessa corda, como eu falei, o mundanismo tomou conta da igreja, tomou conta dos nossos sentimentos, né? Ficamos refém disso. Estamos apegados aos valores e ao status que esse mundo fornece. E isso afeta diretamente, queridos, o nosso senso de discernimento. Nós não valorizamos aqueles pontos, aquilo que as Escrituras levantam para nós como valores espirituais verdadeiros. E um bom exemplo que nós temos nas Escrituras é o exemplo do jovem rico. Ele está lá em Mateus capítulo 19, de 16 a 22, e ali nós temos a história de um jovem que chega diante de Jesus, né? Se aproxima dele e faz a pergunta para ele: bom mestre, o que falta ainda para eu alcançar a vida eterna? E Jesus elenca para ele tudo aquilo que as Escrituras dizem. Elenca para ele, você tem que honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, enfim. Elenca para ele todos os valores espirituais. E esse jovem diz para Jesus: tudo isso eu faço desde a minha meninice. E a Bíblia diz que havia tanta sinceridade no coração daquele moço que Jesus o amou. Jesus viu que havia nele verdade. Ele era verdadeiro naquilo que ele estava falando. Mas aí Jesus fala para ele no verso 21 desse texto, de Mateus 19, diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A Bíblia diz que esse jovem ficou triste e se afastou de Jesus. E aqui nós temos um exemplo clássico, irmãos, de uma pessoa que faz tudo certo. Porque Jesus, quando olha para ele, fala assim: bom, para você ser perfeito, foi a expressão até que Jesus usou, falta-te isso. E aqui Jesus estava ministrando para ele os dois principais mandamentos, que são o alicerce do que está sendo falado aqui agora, né? Jesus estava dizendo para ele: amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E justamente nesses dois mandamentos, esse jovem não cumpre. Ele não cumpre. Porque ele amava muito mais as suas riquezas do que a Deus. E ele não estava disposto em compartilhar a sua fortuna com os necessitados. Não que a ajuda ou a nossa missão se restrinja a isso, mas é o fato de que não havia no coração dele, não sustentava o mais importante, que era traduzir aquilo que ele achava que tinha. Esse jovem era líder na comunidade. Em outros textos paralelos, nós vamos ver esse mesmo rapaz como liderando a comunidade. Era respeitadíssimo na comunidade. Ele era um chefe. Em alguns textos diz que ele era um chefe. Ele tinha autoridade. Ele era respeitado pelas coisas que ele fazia. Ele tinha bom testemunho, mas foi para o inferno.
Certa feita, alguém chegou diante de Jesus, lá em Mateus 22, versículo 36, 37, a partir daí, perguntando o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este, Jesus falando, este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante que no verso 40, Jesus coloca a base de tudo que nós possamos seguir e obedecer na palavra. Ele diz o seguinte: presta atenção, tudo que vocês sabem e aprenderam e tudo que vocês fazem depende de vocês amarem a Deus acima de qualquer coisa, mas também amarem o seu próximo como a vocês mesmos. Percebe? Não adianta nós fazermos muitas coisas para Deus. Não adianta nós sermos perfeitos em outras situações se não temos isso em nossas vidas. É como nós traduzimos o que fazemos, irmãos. É que vai fazer a diferença. É que vai tocar o outro. O que Jesus está dizendo aqui é que uma vida piedosa se resume no cumprimento desses dois mandamentos. Não adianta termos uma vida ilibada e repleta de boas ações se não cumprirmos esses dois mandamentos. E aí, se de um lado você tem a omissão de você poder fazer o bem e não faz, porque também você não consegue traduzir o amor de Deus através de você. Como eu falei, a outra ponta da corda é você achar que está fazendo tudo e na realidade não está fazendo nada. São dois extremos. E aí vem o equilíbrio, queridos. O que o Senhor quer nos trazer, né, nos fazer entender? É esse equilíbrio, é o meio da corda. E para isso nós temos um grande exemplo, o maior de todos, que é o de Jesus. E nós vamos, nessa curta meditação desta manhã, nós vamos ver qual foi esse exemplo que Jesus deixou para nós podermos traduzir esse amor, da forma como a Bíblia nos ensina, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. E uma coisa interessante, que a recomendação bíblica é que nós sigamos os passos de Cristo, que nós pisemos nas suas pegadas. Isso nós temos lá em Jó 23:11, Salmos 17:5, 1 Pedro 2:21. Pisarmos exatamente aonde Jesus pisou. Na Segunda Guerra, hoje não tem mais isso, mas na Segunda Guerra, quando uma tropa tinha que atravessar um campo minado, eles pegavam o mais experiente do grupo, ele vinha com um caniço ou com uma vara, e ele começava a atravessar o campo, mas afofando a terra. E aonde tinha a mina, ele se desviava dela. Naquelas pegadas daquele primeiro homem, toda a tropa passava, para não pisar errado e explodir. A mesma coisa conosco. Jesus deixou as pegadas dele para que nós pisemos nela, para a gente não explodir no pecado. Esse que é o ponto, queridos. Nós vamos ver isso agora de uma maneira curta, breve, mas bem incisiva. E a primeira parte que nós vamos ver aqui está lá no versículo 15 do capítulo 12 de Mateus, que nós lemos, tá? O que diz lá? Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. A primeira coisa, queridos, é que Jesus estava sempre disponível, mesmo em meio a demandas importantes. Parem para pensar. A Bíblia diz que Jesus, sabendo disso, retirou-se. Isso vem dentro de um contexto onde Jesus já estava... A relação de Jesus com os fariseus, com os religiosos da época, estava bem desgastada. E Jesus tinha curado um homem da mão ressequida, da mão mirrada, dentro de uma sinagoga, no dia de sábado.
E isso aí, meu Deus, era o fim do mundo para o fariseu, onde ele diz que não podia se curar no sábado, onde não podia fazer nenhum tipo de trabalho, e Jesus vinha na contramão desse ensinamento. E ele cura esse homem em pleno sábado. E isso provoca uma ira tão grande no meio dos religiosos que o texto diz que eles queriam dar um jeito de destruí-lo, já não era nem mais matar ele, queria esmiuçar ele em pedaços. Não era a hora de Jesus ainda, ele se afasta, ele vai para uma outra direção. Interessante, a Bíblia diz que as multidões, não fala de uma multidão, fala de multidões. E nós sabemos muito bem que para onde Jesus ia, na multiplicação dos peixes, dos pães, nós tínhamos ali mais ou menos 20 mil pessoas. Vocês imaginem a quantidade de pessoas que tinha atrás de Jesus. Mas ao invés de Jesus se preocupar com a sua própria segurança, estava correndo risco de morte, né? Podia ser alvo de qualquer maldade, ele não se preocupa com isso. Ele esquece as suas próprias demandas, ok? Que eram importantes também, para socorrer o povo. E o texto diz que ele cura a todos. A questão, meus irmãos, é de nós estarmos disponíveis como servos de Deus. Isso serve para mim também, claro, tudo aqui. E muitas das vezes não estamos. Não estamos disponíveis para o nosso irmão, de alguma maneira. Essa é a primeira pegada que Jesus deixa no chão, para nós pisarmos nela. Estamos aqui para servirmos uns aos outros, né? A palavra de Deus nos manda comunicar necessidades. É importante que você esteja atento às situações que estão dentro da comunidade onde você está, das pessoas que você conhece, que estão passando por alguma situação difícil. Você tem que estar atento a isso e estar disponível para ajudar quando for preciso. Eu falei agora há pouco que cada um de nós tem um papel nesse mundo. Você pode ter a sua profissão, você pode exercer a sua função, mas o importante é que você traduza o amor de Deus em você e através de você. Se você não fizer isso, ou fizer apenas porque precisa fazer, não está valendo nada. A segunda pegada que Jesus deixou no chão está lá no verso 16 do capítulo 12 de Mateus. E os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido. Ele curava e não queria que ninguém fizesse propaganda disso. Então a segunda pegada é: Jesus não buscava a aprovação de homem algum. Irmãos, em um mundo onde os views e os likes e as visualizações e a evidência tentam a qualquer um, não pensem vocês que não tentem a nós aqui, né? Conheço pessoas que colocam um vídeo e logo depois está lá no tablet conferindo para ver quantas visualizações já atingiu. Tem um ditado que diz assim: devemos fazer o bem sem mostrar a quem. E é aqui que muitos de nós caem, porque buscamos o reconhecimento humano. Os views, os likes, eles não são compatíveis com a palavra de Deus, amados. Para o cristão, não. Para o cristão, não. Um certo pastor falou uma vez que quando alguém estiver atrás de um púlpito, deixe só o púlpito aparecer. Não apareça ali. Ele disse que o melhor seria que ficássemos agachados aqui embaixo. E tem fundamento o que ele disse, né? A única aprovação que nós devemos buscar, queridos, é a de Deus. Esse sim. Esse nós temos que agradar, é Ele que eu tenho que buscar. Senhor, e aí? É isso mesmo? Te agradou? Você está contente com o que eu estou fazendo? Está certo? É desse jeito? É esse o caminho? Sabe? Não nos importarmos com a audiência, não nos importarmos com quem está nos vendo, né? Poxa, aquele irmão ali, maravilha, olha só. Você está entendendo? Não é essa a referência que Deus pede de nós. Nós não temos que ser conhecidos por conta da visibilidade. É claro, é evidente, tá? E em determinadas situações você vai ficar conhecido, mas nunca deixe isso ultrapassar
o limite que a palavra coloca. É Deus que tem que aparecer. Como João Batista falou. Agora é hora dele crescer e de eu diminuir. E precisamos ter isso em mente. Só que é tentador. Falo isso para vocês porque eu conheço o sabor da fruta. É tentador. É tentador você aparecer, é tentador as pessoas estarem, puxa, que pregação linda. Olha, caramba, eu não entendia desta maneira, sabe? Mas não é isso que Deus quer. Tem um pastor aqui que já falou para mim, eu não estou nem aí, eu coloco o vídeo meu lá, eu não quero nem saber, eu não quero saber que estão vendo, se não estão vendo, eu fiz aquilo que Deus mandou. E é esse o comportamento que nós temos que ter. Colossenses 3:23 fala muito sobre isso. Olha o que Colossenses 3:23 fala. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É o texto bíblico que está mandando. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa. É de Deus que vamos receber, não é da audiência. Não é da visibilidade que conquistamos. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, somos servos dele. O Senhor é Jesus. E no 25, dá uma cacetada na cabeça de quem desobedece. Mas quem faz o errado, recebe pelo erro que fez. E não há acepção de pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, tá? Se você faz contrário disso, vai receber a sua recompensa. E não vai ser boa. E ele diz mais, não importa o que você seja, se você é o Papa, se você é um pastor, não importa quem você seja. Vale para todo mundo. Então temos que prestar atenção, Jesus não buscava visibilidade, embora fosse conhecido em toda a região. Mas ele falava, não divulguem o que eu estou fazendo. Terceira pegada que Jesus deixa no chão, também muito interessante. Essa daqui, irmãos, ela mexe na alma da gente. Tá no texto, Mateus 12, versículo 17, e a parte A apenas do versículo 18. Olha o que diz. Para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo, eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Qual é a terceira pegada? Jesus satisfez a expectativa de Deus. E aqui é muito interessante, porque o texto diz que tudo isso aconteceu para que se pudesse cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Jesus, quando larga o céu, deixa a sua glória, se encarna, ele vem com um script debaixo do braço, de tudo o que ele deveria fazer, falar e da forma como ele deveria agir. Tudo aquilo que estava escrito nesse script foi o Pai que escreveu. É assim que eu quero que seja. Nós estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical e isso está ficando muito claro. Muito claro. Quem criou, quem planejou, quem idealizou o plano de salvação foi o Pai. Jesus o executou. Mas o próprio Jesus fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas do Pai que me enviou. Jesus vem com esse script debaixo do braço. Já estava tudo escrito. Os profetas já tinham dito. Quando Isaías 53 fala do servo sofredor, ele descreve uma figura de alguém que passou por grande sofrimento, de alguém que se doou, de alguém que sangrou, de alguém que foi machucado e ferido. Está ali descrito a forma como essa pessoa teria que andar, fazer, agir. O lugar onde ele ia nascer já estava descrito também. Os profetas já tinham falado. E ele veio, foi colocado numa manjedoura, passou por todas as situações difíceis. Pequenininho ainda de colo, teve que ir para o Egito, fugindo da maldade de Herodes, que matou todas as crianças da idade dele. Não existe maior demonstração de amor, amados, do que cumprir os sonhos e a expectativa de Deus. E aqui, queridos, precisamos ter algo em mente.
porque está escrito na palavra. Quando Deus nos fez, quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe, Deus planejou tudo a nosso respeito. Deus pensou, Ele gerou expectativa. E aí nós chegamos à luz deste mundo. Nós chegamos à existência neste mundo. E aí o que a gente faz? Tudo o contrário daquela expectativa que Deus tinha ao nosso respeito. O rei Davi, lá no Salmo 139, 16, ele fala exatamente isso. Ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus tinha e tem expectativas ao nosso respeito. A diferença nossa para Jesus é que Jesus satisfez essas expectativas. E nós, bom, aí é com cada um. E nós? A quarta pegada que Jesus deixa no chão vem na esteira dessa terceira pegada. O texto de Mateus 12, 19 diz assim: não contenderá, nem clamará, nenhum homem ouvirá a sua voz nas ruas. Jesus caminhou em humildade, sem arrogância e de forma comedida. Essa é a quarta pegada. Foi humilde durante todo o tempo. E ele caminhou de uma forma, irmãos, tá? Em que ele não buscava ter razão. Ele era só fiel à palavra. E aqui está uma diferença muito grande para muitos de nós, que gostamos de defender a nossa razão. Ah, mas eu tenho razão nisso. Eu estou certo nisso, eu estou correto nisso. Jesus estava em tudo que falava, mas ele não buscava ter razão, ele só era fiel à palavra. Ele falava a verdade e era fiel àquilo que ele falava. Ele falava a verdade e cumpria aquilo que ele falava. Aquilo que ele ensinava, ele era o primeiro a cumprir. Ele não pedia nada a ninguém que ele não tivesse feito primeiro. Essa é a diferença. Mas enquanto nós olhamos, quando nós olhamos para isso, o nosso modo de agir é de termos razão. E aí vem os inúmeros debates que existem por aí, né? Cada um defendendo a sua sardinha na sua brasa, cada um dizendo, não, mas isso aqui está certo, é assim que é, e briga, e enfim. Há divisões. Quando as pessoas, a gente vê muita gente espumando pela boca, tentando dizer que é assim, esse é o certo. Jesus não fazia isso. Ele só era fiel ao que ele falava. E ele não buscava ter razão. Então, quando o texto diz que ele não vai contender, nem vai clamar, nenhum homem ouvirá a sua voz nas ruas, é exatamente isso. Jesus priorizava a verdade de Deus, a verdade escrita. Aquilo que estava escrito, ele reproduzia. Aquilo que Deus falou, ele reproduzia. E ele colocava isso como parâmetro principal no seu discurso, naquilo que ele falava. A quinta pegada, queridos, diz assim, no verso, a parte B agora do verso 18 e o versículo 20. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. A quinta pegada, Jesus age com misericórdia e não com truculência. Aí você fala, mas eu não sou truculento. Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu já fui inúmeras vezes. Já perdi a conta. Tá? De não agir com misericórdia e ser truculento nas minhas afirmações. Jesus não aparece como um conquistador que sai varrendo da sua presença os pecadores. Jesus não vem com uma vassoura, dando vassourada em todo mundo. Você é pecador, miserável, ele vai e tira da presença dele. Mas, guiado pelo Espírito de Deus, ele torna-se amigo deles. E a gente vai ver isso nas Escrituras. Jesus comendo com publicanos.
gente que roubava o povo. Jesus ia na festa deles, nos almoços e jantares que eles faziam. Jesus conversava com prostitutas. Ele é movido por compaixão e não está disposto a descartar os quebrados e inúteis. Jesus acolheu os inacolhíveis e tocou os intocáveis. Jesus é terno e não adota atitudes severas. Jesus sustenta e perdoa, né, até aquelas pessoas que são desagradáveis a ele. Lembrei da mulher prostituta que foi pega no ato. E os caras estavam ali com sangue nos olhos, armados de pedras, para cumprir o que a lei dizia. Era o que a lei falava. E aí Jesus faz o que fez, né? Aquele que não tiver pecado nenhum, lança a primeira pedra. Irmãos, nós precisamos entender esse movimento, a forma como Jesus abraçava os desprezados, porque ele não veio quebrar a cana que já está quebrada, não veio esmagar ela, e nem veio apagar aquele pavio que está saindo a fumacinha. Chega aí, molha o dedo na língua aí, como a gente faz quando vai apagar uma vela. Ele deseja ligar a cana quebrada e soprar a fumaça do morrão, tornando a acender a chama da vida. Jesus anuncia ao perdido a esperança de uma vida restaurada, mas também anuncia um juízo implacável contra aqueles que o recusarem. Jesus continuará cuidando das canas quebradas e protegendo as torcidas que ainda fumegam. Continuará buscando e salvando os perdidos até que a cortina da história se feche. A cortina da história está prestes a se fechar. Daqui a pouquíssimo tempo, menos tempo que qualquer um de nós aqui possa imaginar, Jesus volta. Até esse momento, Jesus vai lá no perdido, vai acolhê-lo e vai dizer, olha, eu posso te dar uma vida diferente. Eu posso transformar a sua existência. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que se você não me receber como Senhor de sua vida, o juízo está prestes a acontecer. E se você até lá não resolver a sua vida, você vai para o inferno. E essa é uma mensagem de amor. Jesus nunca deixou de falar do inferno. Jesus nunca deixou de falar da perdição. Jesus nunca deixou de falar do juízo. Pelo contrário, ele enfatizava isso. Mas a maneira como ele traduzia o amor de Deus para as pessoas era diferente. Ao invés de ele sair varrendo o pecador da frente dele, ele, vem cá, senta aqui do meu lado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Conheço uma igreja pequenininha, bem pequenininha. E um belo dia, o pastor e a sua esposa estavam do lado de fora, sentado, conversando ali do lado de fora da igreja, enquanto a faxineira limpava aqui, um dos pastores, no caso. E chegou um camarada, um morador dessa rua, da mesma rua onde essa pequena igrejinha estava. E, do nada, ele começa a contar a história da sua vida. E, meus irmãos, que história horrível, horrível. E ele começa a falar dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, começa a se abrir o seu coração, mostrando toda a sua insatisfação consigo mesmo. Começou a falar das suas relações homoafetivas. E o pastor ali calado, ouvindo, né? E a esposa dele também, quietinha, do lado dele, só ouvindo, deixando ele falar. Eu não sei o que é que aquele rapaz estava esperando, mas eu sei o que o pastor falou para ele. O pastor, em nenhum momento, o recriminou, não abriu a Bíblia para ele e falou, ó miserável pecador, as chamas do inferno estão ardendo neste momento por você, alguma coisa do tipo. Ia ter um churrasco no domingo nessa igreja. Ele se virou para esse rapaz e disse para ele, cara, eu quero almoçar com você. Eu quero almoçar com você.
Domingo nós vamos queimar uma carne aqui domingo. E nós queríamos que você viesse participar conosco. Comida simples, não é banquete. Esse camarada veio, participou do churrasco. Os churrasqueiros foram maravilhosos com ele, sabe? O trataram no colo, abraçaram ele. Ele ficou impressionadíssimo com o que aconteceu aqui, porque ninguém nunca fez isso com ele. É isso. Como é que a gente traduz isso? A gente fala do amor de Deus para a pessoa assim. Mas fala do juízo também. Se nós formos varrer da nossa presença tudo que não presta nesse mundo, essa igreja deixa de existir, perde a sua finalidade. E é o que Jesus está falando aqui nessa quinta pegada dele, né? Por isso que eu estou falando, são as pisadas de Jesus. Você tem que pisar lá para você poder fazer certo. Existe a última pegada, a última pisada de Jesus, tá? E a pisada de número 6. E no seu nome os gentios confiarão. Mateus 12, 21. Na sua missão, Jesus se torna uma referência para todo aquele que crê. Não existem mais referenciais neste mundo, irmão. Temos que chegar a essa terrível conclusão. Quais são os referenciais que nós temos hoje? Eu sei dos referenciais que nós tínhamos lá no passado, quando eu era criança, e havia um tal de Billy Graham, né? Havia um tal de T.L. Osborne, havia um Caio Fábio, monstro. Havia um Ricardo Gondim, que eu ficava sempre na primeira fileira para ouvir aquele homem pregar. Cadê essas referências, irmãos? Onde é que eles estão? Cadê as referências deste mundo? E o Senhor está dizendo exatamente isso aqui no verso 21, quando ele diz, e no seu nome os gentios confiarão. Está acontecendo isso hoje? Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus ainda, que não têm a esperança da salvação confirmada nos seus corações, eles estão confiando? É isso que nós ouvimos aí fora? É triste você ligar a televisão, é triste você ir para a internet e você ver escândalo em cima de escândalo, nas piores corrupções que pode existir neste planeta, a igreja está metida nelas. Os grandes pregadores estão metidos nisso. O pastor Reginaldo estava compartilhando algo comigo e é exatamente o que nós pensamos. Aonde estão os nossos referenciais? E aqui o Senhor está dizendo na sexta pegada, seja um referencial nesse mundo. Você precisa, eu preciso, você precisa, precisamos ser referenciais. Quando o Senhor fala assim, olha, seja sal, é uma referência. Você tem que salgar, você tem que dar sabor a esse mundo, você tem que conservar os valores da palavra. Seja a luz, é para não ficar escondido debaixo da mesa, mas é para clarear uma cidade. E não existe mais referenciais deste mundo. Onde estão aqueles que nos inspiram a viver? Onde estão aqueles que inspiram segurança e são o porto seguro no momento de angústia? Eu vivi isso na minha vida. Morei numa casa onde a minha sogra era esse porto seguro, um lugar que vivia lotado, e eu ficava irado com aquilo. Irado com a quantidade de gente que enchia aquela casa. Eu não tinha paz, não tinha sossego, mas aquele povo tinha um porto seguro, era ali. E só que anos mais tarde é que eu fui entender esse negócio. Minha sogra era um porto seguro, a minha sogra era um referencial para aquela turma, foi um referencial para mim, foi um referencial para os meus filhos, para minha esposa. Gente, nós mudamos o ambiente onde nós somos, onde nós chegamos. Será que altera alguma coisa quando eu chego num ambiente todo contaminado, cheio de piadinha? Eu altero esse ambiente, eu mudo esse ambiente. Aonde é que nós estamos sendo referência nessa sociedade podre que nós estamos vivendo?
Devemos ser continuadores da obra de Cristo, mas o que estamos vendo hoje em nossos dias é uma sociedade desconfiada daqueles que deveriam ser os guardiões do Evangelho de Cristo. Não adianta sermos parecidos com Jesus, precisamos ter a mente dele, queridos. Gente parecida, já falei isso aqui uma vez, nós tínhamos uma propaganda, 550 anos atrás, de um produto chamado Denorex. Tá? O jargão desse produto era assim, parece, mas não é. Parece remédio, mas não é remédio. Era um produto para tirar caspa. O nome era de remédio, o jeito dele era de remédio, mas ele não era remédio. Ele era um shampoo. Nós estamos vivendo a era do Denorex. Um monte de gente que parece, mas não é. E para encerrar, Filipenses 2,5, que é aquilo que o Senhor quer dentro de tudo que nós meditamos aqui hoje. Filipenses 2,5 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em algumas traduções, seja o pensamento de Cristo, o mesmo pensamento de cada um de nós. Amados, a gente precisa, nós estamos ainda no início do ano, começou a segunda quinzena agora há pouco, ainda estamos no início, ainda tem um livro em branco para ser escrito. A gente precisa mudar, todos nós, a partir de mim. Tá? Eu tenho certeza que as respostas virão, como veio hoje para o Hermélio, que eu achei maravilhoso isso, né? E a forma como aconteceu no churrasco, como vai acontecer daqui para frente. Só que a gente precisa entender que não estamos aqui para fazer muitas coisas. Nós não estamos aqui para sermos os experts em determinado assunto. Teologia demais mata também. Precisamos traduzir o amor de Deus naquilo que nós fazemos. Não importa o que você seja, negociante, empresário, não importa. Traduza o amor de Cristo através daquilo que você faz. Amém? Que Deus os abençoe. Pastor Reginaldo.